Olá, aqui é Renzo Nutitelli falando do Renzo Procast. Hoje eu quero falar para você sobre a fórmula infalível para ficar rico. Dia chuvoso aqui em São José, depois do calorão aqui do verão de 2019, finalmente bateu uma chuva e deu uma melhorada aqui no tempo. Eu estou dirigindo para o trabalho. Mas, primeiramente, eu costumo conectar, os episódios, e no anterior eu tinha começado falando de negociação, né? E um item que eu falei dele era a habilidade de dizer não numa negociação, né? Você tem que estar na posição de dizer não. E aí eu vou fazer esse link com a fórmula de ficar rico, tá? Forma infalível de ficar rico. E para mim é uma questão de seguinte, primeiro vamos definir o que é rico, né? Porque é essa a questão. Definição de rico eu já ouvi várias, umas mais interessantes, outras menos, né? Uma que eu gosto bastante é a definição de riqueza que consta lá no livro Pai Rico, Pai Pobre. Apesar de eu ter lido o livro com algumas ressalvas, porque eu acho que tem algumas coisas lá que o autor ele aumenta ali, né? Você sempre tem que ler tudo que você lê, informação que você consumir, você tem que filtrar para você. Mas uma coisa bacana é que ele divide a tua atividade em duas categorias: o seu trabalho e o seu negócio. O que é o trabalho? O trabalho para ele é aquela atividade que, para você poder receber, né, você precisa estar presente. Então esse é o teu trabalho. E o teu negócio são as atividades que você ganha dinheiro sem fazer nada, que você não precisa estar presente ou que o tempo seja irrisório, tá? Então exemplos clássicos aí seriam quando você tem um emprego em uma empresa, você tem que estar lá para fazer jus ao seu salário. E por exemplo, se você tem uma poupança, seja um investimento no que seja, tá? Não vou falar aqui em qual tipo de investimento, mas se você faz uma poupança e começa a investir aquele dinheiro, e aí pode ter várias categorias, como o aluguel, investimento em renda fixa, em renda variável na bolsa, não interessa. Então esta grana sim é o seu negócio. E o que é uma pessoa rica, então? A pessoa rica nesse contexto é aquela em que a grana gerada pelo seu negócio é suficiente para pagar todas as suas despesas. Então, e aí você tendo essa definição, você tem que mirar, né, no qual é o caminho para eu conseguir atingir esse estágio de riqueza. E aí veja que é a diferença, né? E a fórmula é muito simples, né? Você tem que poupar, né? Porque em geral é dinheiro que gera esse investimento que você tem. Em geral é o que o pessoal costuma dizer que dinheiro gera dinheiro, né? Então você precisa poupar no tempo para que você atinja esse nível de riqueza. E veja que também o nível de riqueza depende do quanto você gasta também, né? É uma diferença aí. Então a fórmula é muito simples, né? Você precisa, então, sempre estar poupando para visar chegar nesse estágio, onde a tua grana de negócio seja suficiente para pagar todas as suas despesas. E aí, quanto mais baixo for a sua despesa, menos difícil é de você atingir esse objetivo. E isso é educação financeira básica, né? É coisa simples, né? Você sempre tem que poupar todo mês para você conseguir, então, vislumbrar e atingir essa meta. Relembrando até o episódio do poder da meta. Então você consegue desenhar baseado nos teus custos. Se você levantar isso direitinho e começar a tomar nota dos seus gastos, você consegue determinar qual seria o ponto de grana com investimento que você deveria ter para chegar nesse ponto, tá? E apesar da fórmula ser simples, ela não é fácil, porque ela exige disciplina, né? E o ser humano tem uma certa dificuldade para ser disciplinado. A fórmula é parecida, só que é o inverso de emagrecer, né? Emagrecer é relativamente simples, a fórmula, né? Você tem que gastar mais energia do que consome. Então, por isso que você atua no gasto, né, na parte de exercícios, e tem que atuar também
na parte da alimentação, que é onde você consome as calorias. Então é simples. E na minha opinião, eu já entrei em algumas discussões aí de vez em quando em grupos, que essa é a fórmula da riqueza, e que se todo mundo entendesse isso, nós teríamos aí um mundo e um país muito melhor. E essa gestão, isso é gestão financeira básica, gestão financeira pessoal, não é ensinado assim em nenhum lugar. Por exemplo, você passa aí estudando, sei lá, 15, 17 anos da sua vida e em geral você não vai ver isso, né? Não vão te falar isso. Em algum momento você tem que aprender sozinho, vendo com as pessoas. E aí, às vezes, quando eu mencionava isso, a pessoa, não, esse negócio de ficar rico é só para você tem que aumentar a entrada sempre, né? Você tem que ganhar muito, né? E aí eu sempre digo, gente, sabe com quem eu aprendi isso? E é uma pessoa rica? Uma faxineira que eu tive, cara, foi com a Vanilda. A Vanilda, ela aplicava, e aí eu vou falar de duas fórmulas. Ela aplicava isso de poupar, mas a primeira era a seguinte: ela era excelente no que ela fazia. Todo mundo fala que não, faxineira é barato, porque qualquer um faz, né? Qualquer um faz faxina. Mas assim, a Vanilda, ela se diferenciava, bicho. Primeiro que você colocava a Vanilda na sua casa, você não precisa falar pra ela fazer nada. E pelo contrário, bicho, o trabalho dela era diferenciado. Ela limpava em locais que eu nem sabia que era possível de limpar. Ela desrosqueava lá um vidro que tinha em volta da lâmpada para limpar lá dentro, cara. Ela pegava a despensa e tirava tudo de dentro na hora de fazer a faxina da despensa. De forma que ela fazia até gradualmente, né? Uma semana ela pegava um local da casa, no outro semana ela pegava outro, e ela se autogeria, né? Então, primeiro que ela se tornou um diferencial, cara, porque quando a Vanilda ela fazia faxina na casa de alguém, cara, as pessoas não queriam mais largar da Vanilda, e aí formavam uma fila de espera para conseguir ter faxina com a Vanilda, cara. Então, obviamente, né? E aí entra até naquela parte do over-delivering, né? De entregar mais do que se espera, né? Então, eu brincava com a Vanilda, falando, Vanilda, se você criar um negócio que tenha o selo Vanilda de qualidade para as faxineiras, você vai ficar milionária, porque é um troço que eu nunca vi uma outra pessoa fazer, tá? Aliás, a moça que está comigo agora não chega assim no nível da Vanilda de limpeza, mas também chega muito próximo também. Eu adoro ali a Silvana também. Mas enfim. E aí, então, ela cria essa demanda, então, com o over delivery todo mundo queria, e o que acontece? Ela começa desde os 14 anos na disciplina de guardar sempre, visando já quando ficar mais velha e visando o futuro, né? Quer dizer, o você do presente fazendo um acordo com você do futuro e tendo um carinho com você do futuro. E isso é uma coisa difícil, né? Porque a gente está num país, num dos poucos no mundo, em que você tem um parcelamento automático no cartão de crédito, né? A gente está acostumado pelo contrário. O você do presente já está vendendo o tempo do você do futuro, que é um troço incerto, né? E isso é normal, eu diria, aí, pelo menos no mundo ocidental, né? Você vê quando pararam de pagar o salário dos servidores no Rio de Janeiro, deu 2 meses, tinha gente falando que não conseguia pagar as contas de água. Quer dizer, essa pessoa não fez poupança nenhuma durante a vida inteira, né? Pessoas mais velhas, com 45, 50 anos, que não podem pagar a conta de água depois de 3 meses sem receber o salário, né? Óbvio que não é bom ficar sem receber o salário, né? Mas assim, se depois de 3 meses você não fez o seu colchão financeiro de forma que você consiga sobreviver pelo menos 6 meses sem receber nada, é um problema. E isso é um problema ocidental. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos do que aconteceria se a pessoa parasse de trabalhar em 3 meses, né? E, se eu não me engano, era uma faixa de 70% disse que teria que recorrer a empréstimos, né? Então, assim, não é uma coisa do brasileiro só. No mundo ocidental, em geral, a gente tem essa característica de já vender o nosso tempo futuro e não poupar. O nosso nível de poupança é muito baixo. E aí o que acontece? Se você está nesse nível, igual o funcionário do Rio de Janeiro, você só vai entrar em negociação ruim, porque você não vai ter condição de dizer não. Por quê? Porque, olha, tem que pagar água. Como é que você vai dizer não para isso? Tem que pagar água, tem que pagar luz. Aí você vai ter que ir lá no banco, né? Vai fazer um empréstimo. Aí vão te enfiar um empréstimo
com aquelas taxinhas, né, características aqui do nosso sistema bancário, né, aquela maravilha, vão te aplicar aquela taxinha light de 5% ao mês. Quem dera, se eu tivesse 5% ao mês, eu já estava rico hoje, né? Então, você não vai ter condição de dizer não nessa negociação. Então, e aí, então, qual que é a grande questão? Você tem que poupar. Até no início, a fase inicial é só montar um colchão financeiro emergencial para você conseguir pagar as suas contas todas durante 6 meses. Então, exige a disciplina de você anotar, tomar nota de quais são os seus gastos. De preferência, tomar nota durante um ano, né? Porque tem gastos que só acontecem uma vez por ano. Exemplo, IPVA para quem tem carro, né? Ou IPTU para quem tem casa. Então você tem que saber o quanto você gasta e guardar um colchão financeiro de pelo menos 6 meses. Por quê? Porque na hora que vir aí alguma coisa dessa, ou você vai negociar seu salário. Imagina você tá lá, você é o cara que toda vez que chega teu salário, você já dá tudo pro cartão de crédito, porque você já fez aquela dívida, já tem uma porrada de parcela no cartão de crédito, já fez aquela dívida grande, né? E não vai querer morrer no juro de cartão de crédito que, quando tá bom, tá 350% ao ano. Se você tá nessa pegada e for negociar um aumento com o teu empregador e ele te disser não, qual vai ser o teu poder de barganha dizer não? Você vai lembrar lá do cartão, putz, tem um cartão para pagar, né? Tem a escola das crianças para pagar, você não vai ter o poder de barganha. Então, o fato é, o colchão financeiro, ele te dá esse poder de, na hora da negociação, você dizer ou não. E aqui, voltando só na Vanilda como exemplo, hoje, o que acontece? A Vanilda já está mais velha e ela já escolhe os lugares que ela quer trabalhar. Então, ela já não trabalha num lugar que seja muito longe da casa dela, porque ela quer ter o tempo de estar, por exemplo, no futebol com o filho dela. Então, ela já negocia pela qualidade, mas também pelo colchão financeiro dela. E hoje, ela é uma pessoa rica. Por quê? Com a poupança que ela fez, ela investiu, e sempre da maneira dela. A casa dela é própria, ela tem uma outra casa, um outro imóvel que está alugado, e mais um terreno que ela já está construindo a outra casa. Já está construindo um outro imóvel. Então o que acontece? A Vanilda hoje, ela é rica. Por quê? O dinheiro do negócio dela é suficiente para pagar todas as despesas. Então a conclusão é o seguinte, meu amigo, se você não está fazendo o teu colchão financeiro, né, se você no teu salário você já joga direto no cartão de crédito, você não está sendo não está sendo um profissional.